Olá, você que se liga nas redes sociais da TV Ceará e também aqui no Canal 5. Começa agora mais uma análise de fato especial. Dessa vez, um assunto que dominou a semana, o noticiário da semana, que foi a volta do movimento antifascista às ruas. E aí, trouxe muitas dúvidas sobre o que é esse movimento. E para falar sobre ele hoje, a gente tem um militante desse movimento antifascista aqui com a gente para falar sobre o assunto, que é o Leonel Hadi, que é um policial civil do Rio Grande do Sul. Leonel, obrigado aí pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, e é uma honra estar contigo e com toda a tua audiência. Leonel, então vamos começar logo pelo começo, né? Explicar o que é esse movimento antifascista, né? Ele ganhou notoriedade agora, voltou a ganhar notoriedade agora, nessa semana, mas é um movimento que já remonta aí décadas atrás, né? Eu queria que você falasse dessa origem desse movimento. O movimento antifascismo surgiu no contexto da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ele é uma resposta ao fascismo. E o que é o fascismo? Né? Aqueles regimes que a gente conheceu através dos mais famosos, né? Foram Hitler, Mussolini, esses governos de extrema-direita, como Franco, Salazar, em Portugal, na Espanha. E a gente pode também considerar o Pinochet, aqui na América Latina, um caso clássico de fascismo. Então, o movimento antifascismo, e depois antifascismo ou antifascista, tanto faz, né? Ele se consolidou naquele período, pré-Segunda Guerra Mundial. Alguns grupos antifascistas fizeram grupos armados para se defender e lutar contra os nazistas e os fascistas. O nazismo é uma variação do fascismo, né? Então vamos chamar todo mundo de fascista. Os nazistas também são fascistas. E depois, após a Segunda Guerra Mundial, os antifas seguiram a caça dos nazistas que se esconderam, né? Esses fascistas que se esconderam em outros lugares, que estavam numa vida normal e tal, né? Lavaram as mãos dos fatos. E esses grupos continuaram fazendo, vamos dizer, uma caça aos nazistas e fascistas. Bom, talvez um filme claro, o filme é uma ficção e tal, mas que represente um pouco dessa temática é Os Bastardos Inglórios do Tarantino. Bom, enfim. Só que, com o passar do tempo, o fascismo, né, isso aí através do Humberto Eco e do Lawrence Bright, que são alguns autores aí, tem vários autores que escrevem diversas teorias sobre o que é fascismo, né, o que a gente pode considerar fascismo. Mas, principalmente, Humberto Eco e Lawrence Bright, eles determinam assim, que o fascismo ele pode se repetir, que é diferente daquele nazismo que aconteceu lá, né, lá na década de 30, 40, que é aquela estrutura de partido nazista com aquele nome e tal. E isso é muito difícil. O germe segue ali, os conceitos seguem ali, mas ele não vai se apresentar daquela maneira. E o fascismo ele pode se apresentar de maneiras muito similares. E quais são as similaridades para tu dizer, não, isso aqui é fascismo de fato? O que diz que um regime é fascista? E eles elencaram alguns pontos. Né? Ponto principal talvez seja o uso da violência, esse ódio à violência, né? A violência bruta, é o que a gente vê, por exemplo, e a gente vai referenciar tudo isso com o Brasil. Né? A violência, por exemplo, morrendo 30 mil pessoas por uma pandemia, talvez a pior crise da história do Brasil nos últimos 200 anos, e o presidente rindo e fazendo festa e dizendo, todo mundo vai morrer, e instigando pessoas a serem violentas com, né, os outros grupos que não estão de acordo. Bom, tem outra questão, o nacionalismo exacerbado, né, o nacionalismo, digamos assim, uma propaganda nacionalista, porque o nacionalismo, né, o patriotismo, esse sentimento, vamos chamar assim, né, de sentimento de pátria, de pertencimento, de querer que o seu país seja positivo, tenha uma visão positiva, isso eu acho que, né, salvo algumas pessoas que acham que tem que ser, não tem que ter países e tal, e eu respeito, mas vamos dizer assim, todo mundo quer viver num país melhor e ter orgulho, né, de ter a sua bandeira, de ter a sua, né, uma nação mais austera, digamos assim, com uma visão mais ampla, né, o mundo veja com bons olhos. Enfim, mas tem essa questão da propaganda nacionalista, né, que o nazismo e o fascismo fizeram muito, que era essa questão do nós e eles, né, nós nacionais contra os estrangeiros, contra os inimigos, contra... Isso nós vemos perfeitamente, né? Hoje se apropriaram da bandeira do Brasil, os grupos da extrema-direita se apropriaram da bandeira do Brasil e todos os outros são vermelhos, são do mal, são infiltrados, estrangeiros e tal. Justamente o grupo que vende todas as empresas nacionais, que
submete a todas as ordens dos Estados Unidos e usa bandeiras de outros países acima da sua, inclusive, mas o discurso está batido ali. O militarismo é outra característica muito, muito comum nos regimes fascistas, que é essa questão do poder militar como se fosse um ente perfeito, uma entidade que tivesse só coisas positivas e pudesse salvar a nação de qualquer situação. Outro ponto também é o mito, é uma liderança e dali sai tudo que é fantástico, né? que é perfeito. A gente vê com Hitler, Mussolini, todos esses que eu citei, né? são ícones. E aqui no Brasil a gente não precisa nem dizer nada. Então, e outro ponto comum é isso, é intolerância com grupos vulneráveis, intolerância com perseguição ao marxismo, perseguição aos grupos de esquerda, aos comunistas, que foi assim o nazismo antes de perseguir os judeus na xenofobia, ele se voltou contra o marxismo, né, contra o comunismo da Alemanha naquele período. Então, a gente observa que nesse caldo, né, nessa lógica se repete e também automaticamente vão se repetir as práticas antifascistas, que vão se voltar contra essa lógica autoritária, essa lógica ditatorial que vem junto com o fascismo, que é de fechamento, de esmagamento das diferenças e das pessoas que defendem a democracia, que querem pluralidade. Não necessariamente são comunistas, nem anarquistas, né, nem sociais-democratas, podem ser até liberais, digamos, tem uma gama gigantesca de ideias que muitas vezes são antagônicas entre si, de práticas de mundo, de visão de mundo, mas se juntam dentro de movimentos, né, se autodenominam antifascistas, e aí viram os antifas e tal, mas não existe, vamos dizer assim, um núcleo que tu possa dizer, o que é o movimento antifascista? Vai ter um diretor, uma comissão, isso não existe, porque podem ser policiais que se unem num grupo e se chamam antifascistas, podem ser professores que se juntam, torcidas organizadas de os clubes. Aí a gama é infinita, porque a única coisa que junta essas lógicas é lutar contra essa lógica criminosa que é o fascismo. Você diria, então, que essa questão do antifascismo, na origem, ter sido mais ligada à esquerda, hoje não importa tanto, mas muita gente da direita ainda tem muitas reservas quanto a ligar o seu nome ao movimento antifascista. Como é que você vê essa situação? Não, é inegável que, historicamente, né, o antifascismo, os grupos que se organizaram nessa lógica, que pensaram esse conceito de se unir contra esse sistema, eram grupos anarquistas, comunistas e socialistas, né? Basicamente eram esses três grupos, com alguns sociais-democratas. Então ele tem um viés de esquerda porque ele é antirracista por raiz, né? Ele tem essas demandas do socialismo, do marxismo, do anarquismo. Essas demandas são caras aos movimentos antifascistas, entende? Agora, eu acredito que com o passar do tempo, né, com a ampliação, né, de outras demandas que não existiam, né, no período em que surgiu isso aí, eu acredito sim que isso se amplia muito a gama de pessoas que podem participar desse debate, né, dessa bandeira, vamos chamar assim. Agora, é claro, é impossível que tu seja um antifascista sendo racista, é impossível que tu seja antifascista que tu não tenha uma preocupação com os LGBTs, que seja antifascista e tu acha que a gente não tenha que distribuir renda, entende? Tem pautas ali, claro, como vai ser feito? Bom, aí vai ter as divergências. Até onde a gente vai haver divergência. Mas existe um piso que é a justiça social, democracia, né, uma busca de melhorias para todos. Isso está dentro das pautas do antifascismo. Então, quer dizer, tu até pode ser alguém de centro-direita, mas tem que ser alguém de centro-direita que pense uma sociedade mais igualitária. Né? Talvez seja muito difícil isso, mas é uma utopia da minha parte, né? Mas tu tem demandas, né? Não sei se, eu quero dizer o seguinte, tu não precisa ser marxista, não precisa ser anarquista, não precisa ser socialista, nem comunista, nem socialista, não precisa ter uma bandeira ideológica que tu identifique, tipo assim, eu sou de tal partido, ou eu odeio o Estado, ou eu tenho que amar o Estado, ou eu odeio polícia, ou eu adoro polícia. Entende? Ele é muito amplo e muito, digamos assim, ele é como se fosse uma colcha de retalhos que acaba virando algo muito maior. Então, eu acredito que seja, mas tem demandas básicas, por exemplo, não pode ter racista, não pode ter, né, homofóbico, misógino, pessoas que têm um preconceito com... Porque isso daí, aí sim, aí é contra a ideia do antifascismo.
Pegando justamente essa ideia da amplitude do movimento e da bandeira, a gente viu uma profusão aí no começo da semana de bandeiras de profissões ligando, profissão antifascista, enfim, tudo que a gente pode imaginar, a gente viu bandeiras, imagens sendo criadas como antifascista, né? E isso acabou levando uma crítica de alguns setores da esquerda, porque isso pode levar a um esvaziamento político do movimento. Como é que você viu essa crítica da esquerda a essa adesão em massa aí ao antifascismo? Eu discordo frontalmente com a lógica de é um pequeno grupo, né, que quer se apropriar. Eu acho assim, ó, tem espaço para os anarquistas, tem espaço para os socialistas, tem espaço para, né, tem espaço para, digamos assim, para o movimento mais raiz, vamos dizer assim. Né? Não é crítica aqui no sentido de dizer não tem que ser dessa forma como eu estou pensando. Mas nós, nesse contexto, temos que ser plurais. A gente tem que aceitar, né, que as pessoas observam um determinado sistema, um determinado governo agindo de determinada forma, identificam aquela forma como fascista e se opõem a isso no momento de fechamento de regime, no momento em que as pessoas começam a correr riscos com seus empregos, correr riscos com a sua vida, porque é isso que o fascismo faz, e se levantam e dizem eu sou antifascista, pouco importa se a cor dela vai ser laranja, vermelho, rosa, rosa-choque, lilás. Eu vou dizer mais, eu acho fantástico, por exemplo, tu pegar uma ideia, uma bandeira daquele símbolo clássico antifascismo, que seria a bandeira preta do anarquismo e vermelha do socialismo e do comunismo, e tu colocar uma bandeira do arco-íris dos LGBT se apropriando daquilo da luta antifascista. Porque hoje, por exemplo, já acabou o socialismo real. Entende? A gente tem uma outra sociedade, outras lógicas de debate, entendeu? As pessoas querem se mostrar de outra forma, redes sociais. A gente não pode ficar exigindo que as pessoas tenham uma ideia fechada. Lá na raiz, lá na década de 30 e 40, quando surgiu, era isso e tal. É claro que essa é a origem do movimento, e é o que eu falo, tem que ter demandas básicas que devem ser respeitadas, como justiça social, todas as demandas que vêm, de fato, de movimentos de esquerda. Agora, a gente não pode exigir que as pessoas tenham que seguir uma cartilha, tenham que comprar exatamente, né, vestir exatamente daquela maneira. Eu acho fantástico que as pessoas se apropriem, coloquem a sua cara, e é um movimento muito individual e coletivo ao mesmo tempo. Como não tem um controle, não tem uma liderança, não tem uma estrutura, qualquer um pode se apropriar e, ao mesmo tempo, ninguém pode se apropriar. Não pertence a ninguém, as pessoas vão dizer, sou militante, tal, mas não pertence àquele grupo, né, a essas demandas. O Leonel, você é uma prova dessa pluralidade aí que você falou, porque você também tem uma quebra muito grande aí do estereótipo do policial. Você é um policial civil do Rio Grande do Sul, ganhou bastante notoriedade aí nas redes sociais, principalmente no Twitter, com mais de 66 mil seguidores. E você é autodeclarado antifascista. Como é que tem sido para você aí ganhar nessas últimas semanas aí bastante holofote por ser um policial antifascista, quebrando aí esse estereótipo do policial ser de direita ou, enfim, ser mais conservador? Eu acredito que uma coisa as pessoas... a polícia, no meu ponto de vista, tem que ser uma polícia de Estado. Ela não pode ser polícia de governo, nem de partido, nem de qualquer tipo de ideologia. Ela tem que seguir aquilo que está determinado pela legislação, pela Constituição, pelos ordenamentos da instituição, né? Ela não tem que escolher a quem... A gente sabe que a realidade não é essa, mas eu estou falando do mundo ideal, né? Então, não vejo contradição entre o que a pessoa é fora da polícia e o trabalho da polícia. Porque é como se ele entrasse na polícia e dissesse assim, bom, agora eu sou imparcial, o que eu tenho que fazer? O que diz o artigo tal? É isso. O que aconteceu? Eu analisei. Então, classifica ali. Está tendo um crime não sei onde. Tá, vamos lá. Não interessa contra quem, se é filho do governador, quem seja. Né? Acho que é assim que tem que funcionar. Agora, e outra, no meu ponto de vista, qualquer ser humano democrático, não é ser humano democrático, qualquer ser humano que tenha o mínimo de humanidade, que tenha o mínimo de pensamento, de empatia, de olhar o outro e dizer, olha, eu tenho uma vida, mas ele também tem a dele, a gente pode divergir e ok, né? Porque cada um tem uma história. Qualquer pessoa, e isso deveria ser o padrão, né, de todas as pessoas, né? Tem obrigação de ser antifascista. Porque ou tu é antifascista ou tu é fascista. Tu entende? Não tem como tu dizer assim, eu sou neutro nessa história. Eu não sei se eu sou
Porque daí tu quer dizer, se tu é antifascista, se tu é contra o antifascismo, tu te torna um fascista. Porque está dizendo que aquela demanda das pessoas dizendo, olha, eu quero democracia, olha, eu quero que as pessoas tenham não sei o que, eu não quero morte, eu não quero fechamento de regime, eu não quero esse sistema opressor e tal. E dizer, mas eu não sei se eu quero opressor, eu não sei se eu quero opressor, eu não quero, tu entende? Não tem como, porque é binário, Então, do meu ponto de vista, todo policial deveria ser antifascista. Todo policial deveria ser antifascismo. Porque o fascismo hoje, o fascismo é ilegal, é inconstitucional, ele está em contrariedade com a sociedade. Ele tem que ser imposto de forma criminosa, que é através de um golpe de Estado, né, para ser totalmente implementado, embora a gente já veja, mesmo no sistema democrático, já veja diversas características, né, na prática, mas para ele fechar mesmo, ele tem que dar um golpe de Estado, que é inconstitucional, que é ilegal, então ele é criminoso. Bom, e se tu é um agente da segurança e compactua com isso, tu é um criminoso igual. Por mais que o próximo regime vai dizer que não é, que vai fazer toda essa questão, mas naquele momento em que foi feito, né, a ação se transformou em um criminoso. Então é isso, eu tenho muita tranquilidade, até porque a minha prática fora da polícia, a minha militância fora da polícia não tem nada a ver com a minha profissão, entende? Eu consigo diferenciar muito bem isso, o que eu faço na minha profissão, as minhas ideias e tal, não tem nada a ver com o que eu faço fora, entende? Tem uma linha de corte muito clara. E é isso algo que eu acho muito baixo da extrema-direita, né? Porque eles quando me atacam, pela minha profissão. E não pelos meus argumentos. Eles vão contra-atacar os argumentos que eu levanto, as questões que eu levanto. Eles vão lá, como é que pode um policial não sei o quê? Como se todo policial tivesse que ser fascista. E aí me taxa até de comunista, que eu não sou comunista, né? Mas eles querem, como eles botam tudo do que é negativo, que é típico do fascismo, no comunismo, e que eu não tenho nada contra o comunismo também, não é isso? Eu só não acredito na teoria, entendeu? Mas, enfim, não sou comunista. Mas eles me colocam lá dentro já, é comunista, policial comunista, e como é que pode um policial falar sobre essas coisas? Então vamos processar e eles começam a criar um personagem que não existe. Aí começam com sindicâncias, começam com publicidade na televisão dizendo que eu sou terrorista, que eu sou liderança antifascista, e um terrorista não sei do que, entendeu? E é uma grande bobagem, porque eu nem tenho, é uma militância praticamente, eu vou dizer assim, eu sou um grande incentivador de diversos lutadores aí e tal, muito mais do que alguém que seja articulado em movimentos, entende? Eu não tenho, né, fui militante dos policiais antifascismo durante um tempo, mas não pertenço mais, embora respeite muito o pessoal, e é isso, eu só uso as redes sociais para fazer denúncias, para fazer reflexões e tal. E eu nem, na verdade é isso, eu nem entendo muito bem essa repercussão que está acontecendo em relação à minha atitude que eu tomo desde 2013, quando começou essa função do fascismo e tal, no Brasil voltou, né, que eu tenho feito militância com isso, mas nunca tinha entende? Até então, o Leonel fala aquelas coisas lá, não sabe o que está falando, que bobagem, isso aí não existe. E hoje, bom, enfim, deu toda essa repercussão, né. E você falou aí de ser chamado recorrentemente no Twitter de terrorista aí pela direita, pela extrema direita, né, no caso, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Donald Trump dos Estados Unidos classificando aí o movimento antifascista de terrorista, né? E a gente viu aí nesse domingo a repressão lá da PM na Avenida Paulista. A gente viu uma diferenciação no tratamento da PM, né? Meio que escoltando ali o movimento pró-governo, que carregava bandeiras neonazistas, né? Bandeiras de setores neonazistas da Ucrânia, e, por outro lado, escoltava pessoas com armas brancas, né? Daquela forma que a gente viu daquela senhora carregando um taco de beisebol, foi escoltada, e do lado contra o governo, bombas de gás, né? Como é que você vê essa relação da polícia militar, com esses movimentos pró e contra o governo? Não, claramente a polícia militar nesse caso, ela tomou partido para os neonazistas, né? Porque tinham neonazistas declarados ali. Ou seja, ela apoiou criminosos, né? A polícia apoiou criminosos, isso é bom que se diga. Tanto os neonazistas quanto pessoas com armas brancas, como bem refletido aí, pessoas violentas que estavam instigando a violência, fazendo, né, algo que poderia ser tipificado. E para onde é que eles se voltaram? Para as pessoas que estavam fazendo uma manifestação pacífica, que era por incrível, né, que as pessoas têm aquele preconceito e tal,
mas eram as torcidas organizadas antifascistas que estavam agindo dentro da legalidade. Tanto é que, se for ver os vídeos, ficou muito claro, vídeos, fotos, tudo desse fato. Então, notoriamente, a polícia tomou para si uma ideia de governo, de política, de partido, de indivíduo. Não trabalhou como polícia de Estado, trabalhou como uma polícia fascista vinculada ao Bolsonaro. Se é contra o Bolsonaro, dá-lhe pau. A mesma coisa aconteceu em Curitiba. Então, a gente observa essa questão do militarismo e tal, né? Como isso vai se introjetando, mesmo que o Bolsonaro tenha atacado frontalmente os policiais, com esse congelamento do salário imposto pelo Guedes e pelo Bolsonaro, e o fim das promoções até 2022, isso vai se estender provavelmente por um bom tempo, quer dizer, ele não traz nada positivo em termos de carreira, de propostas, né? Mas ele ganha nesse discurso da violência, no discurso de poder total aos militares e tal. E é complicado, porque os governadores, a maioria está contra o Bolsonaro, né? Nessa questão da pandemia, desse absurdo que está acontecendo. Mas as polícias estão tensionando com os governos. Então, se a gente não tiver uma pressão da sociedade, se a gente não observar que essas manifestações têm que ser pacíficas, que se tiver uma situação de confronto lá durante as manifestações, né, de um pequeno grupo que estiver quebrando alguma coisa, que se isole essas pessoas, inclusive chame a polícia e tire fora, porque tudo que eles querem agora é causar, através de infiltrados nessas manifestações, causar situações que eles consigam legitimar o discurso de terroristas e tal, fechamento de regime, e que eles consigam instaurar um governo autoritário e ditatorial. Leonel, só para a gente ir encerrando aqui, teve um outro vídeo também que chamou a atenção. Foram três momentos nessa semana que rodaram o mundo, enfim, rodaram o Brasil principalmente, né? Foi a manifestação no domingo, na Paulista, foi também a morte do George Floyd nos Estados Unidos, que acabou desencadeando muitos movimentos aí a irem às ruas, e também um vídeo de um policial militar em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, se eu não me engano, em Alphaville, sendo humilhado por um cidadão, né? E aí, parte da esquerda acabou achando que o policial merecia aquilo, achou merecido, outra parte defendeu o policial, enfim, como é que você encarou como é que você encara essa divisão das pessoas entre defender o policial, entre apoiar o homem que humilhou esse policial? Como é que você se viu nessa situação? Eu acho que a esquerda dialoga muito mal com a segurança pública. Eu acho que talvez de todas as pautas que a esquerda tem, né, ela na segurança pública ela é risível, e eu digo isso assim com as melhores das intenções para ver se as pessoas têm um pouquinho de noção, né? Porque por mais que a gente considere que a instituição polícia possa ter características fascistas, que esses servidores estejam, né, como a gente falou agora, trabalhando em prol de uma ideia política partidária e tal, mas seguem sendo trabalhadores, entende? Com as suas demandas, com as suas situações, com as suas, né, toda a precariedade que é o serviço policial. E aí, por exemplo, a gente critica a questão da PM em São Paulo porque, de fato, está comprovado que ela agiu parcialmente, de forma equivocada, contra o grupo que não deveria agir, e de forma totalmente parcial. Em relação à morte do Floyd, nós observamos outra vez uma ação completamente descabida, desproporcional, criminosa, genocida, sei lá, tu pode botar tudo que tu quiser negativo naquele homicídio doloso mesmo, qualificado, um homicídio bárbaro, hediondo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a terceira vídeo, que é um policial fazendo o seu serviço, um policial negro, inclusive, fazendo o seu serviço, e é humilhado por uma pessoa da elite, que é justamente essa elite que vai para a Avenida da Paulista e que vai em outros locais para tirar foto do lado da polícia, com camiseta do Brasil, dizendo, os nossos heróis e tal. E quando é confrontado numa situação em que ela é o criminoso, que ali ele estava espancando a mulher, esse é o contexto, ali onde ele é o criminoso, ele joga para fora o que ele pensa de fato em relação à profissão daquele policial, que ele é pobre, que ele não ganha nada, que ele é um chinelão, que ele... Ou seja, é o momento em que a elite diz o que ela pensa da polícia, quando a polícia não está servindo para ela. Então ali fica claro o cinismo, fica clara as intenções da elite quando ela quer a polícia, porque ela quer exatamente isso, reprimir os movimentos sociais, reprimir aqueles que se voltam contra essa estrutura de privilégios que tem essa elite. Então ela precisa da polícia, porque é o aparato repressivo do Estado, é quem vai reprimir os movimentos.
mas o que ela pensa sobre os trabalhadores, os servidores, é a mesma que ela pensa sobre todos os outros trabalhadores e servidores públicos, que são vagabundos, que ganham mal, que são os ignorantes e tal. Então, aquele vídeo, o cara expôs isso, deu de bandeja para a esquerda fazer o debate dizendo, viu, policiais, vocês que gostam dessa galera, desse pessoal do verde e amarelo, do rico e tal, que diz que vocês são heróis, que tem que matar todo mundo, que tem que subir o morro e que tal, e que não estão nem aí para vocês, viu? Tá comprovado. O que a esquerda fez? Bem feito, esse policial, chinelão e tal. Aí o que acontece? A polícia é elogiada pela direita, via de regra, né? A extrema-direita elogia e tal, de forma cínica, não dá nada para essa categoria, só prejudica essa categoria no lado profissional, mas no discurso ela legitima a categoria, incentiva e tal. Na prática a gente sabe que não é. Ela humilha esses trabalhadores, esses servidores, né? Então a gente tem, mas ela tem um momento que ela elogia, que são essas ações truculentas contra os movimentos sociais, tá? Ela elogia. Então o policial se vê elogiado aqui. No campo da esquerda, ele não tem elogio em momento nenhum, ele não tem apoio em momento nenhum, e ele é visto como fascista, como ladrão, como violento, como... Então, quer dizer, para onde é que ele vai correr na hora que a coisa aperta? Ele vai correr para a extrema-direita. Ele vai dizer, esses caras aqui que me garantem, me dão legitimidade para tudo. E a esquerda não aprende. Inclusive, tem postagens em Instagram aí de grupos famosos botando um policial dando um sprayzaço na cara dele, dizendo que polícia é antifascista. Tu entende? Do tipo, o policial... Aí eu digo, cara, não aprenderam nada, entende? Então, para mim, é bem triste algumas ações da esquerda nesse campo. Não, eu queria te agradecer aí por esse papo esclarecedor, espero que o pessoal de casa tenha gostado. Eu queria deixar aberto aí o espaço para você fazer a mensagem final, dar a sua mensagem final aí sobre essa desmistificação aí do movimento antifascista, você como uma prova viva disso, dessa quebra de estereótipo do policial que é fascista, você é um policial civil no Rio Grande do Sul antifascista. Muito obrigado. Eu que agradecer toda a audiência e dizer que, apesar de o movimento ser de violência, o momento, na verdade, né, ser de violência, o movimento feito pelo Bolsonaro, por esses grupos de intolerância ultranacionalistas, entre aspas, porque são, infelizmente, não são nem isso, né? Nem nacionais, mas eles usam esses símbolos e tal, serem violentos, a gente tem que manter a cabeça no lugar, a gente tem que batalhar. Eu sei que tem várias demandas reprimidas, vários gritos aí a serem gritados, várias mortes injustas realizadas, inclusive, pela polícia, né? A menina Ágata é um caso clássico. Mas o momento é de cabeça no lugar, o momento é de isolar os grupos radicais, isolar infiltrados em manifestações, não entrar nesses tipos, né, de provocações, porque tudo que a extrema-direita quer nesse momento é criar situações que ela diga que os violentos são aqueles que defendem a democracia, que quem não gosta da nação são aqueles que defendem a democracia, e isso não pode ser imputado na gente, né, que está lutando justamente por uma pluralidade, inclusive desses extremistas, né, dentro da legalidade, poderem se expressar. Então, muito obrigado. Excelente, obrigado, Leonel. E olha, você que quiser rever essa entrevista do Análise de Fato de hoje, você pode acompanhar lá no YouTube da TV Ceará, no youtube.com/TV Ceará HD, e também no podcast da TV Ceará, no Apple, no Spotify e também no Deezer. Um abraço e até a próxima semana.